Uma queda forte e generalizada nos mercados globais vem assustando os investidores nessa semana. E não é para menos, todos os ativos de risco estão no vermelho. SP500, o índice que mede o desempenho das 500 maiores empresas listadas na Bolsa de Valores norte-americana, despencando. E Bovespa vem caindo forte, e as criptomoedas, em especial o Bitcoin, em queda livre. Tem que ter estômago para aguentar essas oscilações, mas na renda variável temos que estar cientes desses riscos. E o que você está fazendo nesse momento? Conta pra gente nos comentários. Você está comprando mais? Está só observando sem fazer nada? Ou está vendendo desesperado? Se você acompanha o canal, eu tenho certeza que apesar do medo, você não está vendendo desesperadamente os seus ativos. Mas se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever clicando aqui embaixo para ficar por dentro dos vídeos que lançamos por aqui. E assim você ajuda o canal a crescer e alcançar mais pessoas. Afinal, por que isso está acontecendo? Bom, não existe um único fator que está causando essas quedas. A economia é algo complexo e ela é afetada por inúmeras variáveis. Mas existem alguns pontos chaves que facilitam o nosso entendimento. O principal deles é o cenário de aumento da inflação e, consequentemente, da taxa de juros no mundo todo, mas em especial nos Estados Unidos. Vemos isso acontecendo no Brasil também, mas no nosso caso já estamos bastante antecipados em relação ao restante do mundo na nossa política monetária para controlar a inflação. Nós começamos ainda no ano passado, elevando a Selic de 2% ao ano para 12,75% no momento que eu gravo esse vídeo. E apesar da inflação ter aumentado bastante nos últimos meses, em maio deu uma desacelerada e fechou o mês em 0,47%. O acumulado da inflação nos últimos 12 meses fica em 11,73%, reduziu um pouco em relação ao mês anterior. Mas nos Estados Unidos a surpresa não foi positiva como no Brasil. A inflação do mês de maio foi bem maior do que o esperado, aumentou 1% no mês. A expectativa era de um aumento de 0,7%. Com isso, o mercado já espera uma pressionada maior na taxa de juros pelo Fed, o Banco Central dos Estados Unidos. Hoje a taxa de juros se encontra no patamar de 0,75% a 1% ao ano. É bem diferente do que no Brasil, mas temos que entender que a inflação nos últimos 12 meses alcançou o patamar de 8,6%, e nos Estados Unidos isso representa o maior patamar dos últimos 40 anos. É totalmente fora da realidade da economia norte-americana esse patamar de inflação. No Brasil estaríamos felizes se a inflação estivesse nesse patamar. E por que eu estou falando disso? Porque o aumento da taxa de juros nos Estados Unidos afeta os ativos do mundo inteiro. Quando aumenta a taxa de juros, os títulos do Tesouro norte-americano passam a pagar mais. E sendo os ativos de renda fixa mais seguros do mundo, as pessoas tendem a migrar para eles. Então, o que acontece? As pessoas veem que a inflação está aumentando no mundo todo, que os mercados globais estão desacelerando, uma possível recessão global se iniciando, e o que elas querem é proteger o seu patrimônio. Então, elas migram de ativos de risco, como bolsa de valores e criptomoedas, para ativos mais seguros. E como tem muita gente vendendo esses ativos, o preço cai. Isso explica grande parte desse fenômeno, mas é claro, existem variáveis menores que também podem afetar. Ainda está acontecendo a guerra entre Rússia e Ucrânia, que também afeta a oferta de bens e serviços essenciais, como petróleo e trigo, e consequentemente afeta as cadeias produtivas. Temos novos lockdowns acontecendo na China que também afetam a economia, e por aí vai. Mas economicamente falando, o aumento da taxa de juros nos Estados Unidos para conter a inflação é o choque mais forte na economia nesse momento. E como isso tudo afeta os mercados de risco, mercados de renda variável, como as criptomoedas, não é diferente. O mercado vinha de lado, preço do Bitcoin oscilando próximo dos $30.000, até que veio mais uma rasteira e despencou ainda mais. Essa semana o preço chegou a cair mais de 15% em apenas 24 horas. O preço do Bitcoin em dólar alcançou o patamar de $20.000 e assustou muita gente. Isso porque estamos muito próximos do topo do ciclo anterior, que foi de quase $20.000 em 2017. E como falamos no último vídeo a respeito do Bitcoin, onde abordamos o inverno cripto, as quedas nesses períodos nunca romperam o patamar do topo do ciclo anterior.
e estamos muito próximos dessa vez. Mas além da conjuntura econômica global, o Bitcoin sofreu ainda mais com algumas notícias, como da empresa Celsius Network, uma das maiores empresas de criptoativos dos Estados Unidos, que suspendeu saques e transferências para os seus clientes. Essa empresa oferece produtos com juros para pessoas que depositam as suas criptomoedas, e era uma maneira das pessoas receber uma renda passiva de criptoativos. A empresa não deu muitas explicações, apenas que tomou essa medida para estabilizar a liquidez das operações e preservar os ativos. Não deu prazo para voltar a operar normalmente, então não sabemos ao certo o que vai acontecer. A Binance também havia suspendido os saques de seus clientes por um problema com uma operação, mas já normalizou as atividades. Esses acontecimentos reforçam a famosa frase que é atribuída a esse mercado: "Not your keys, not your coins". Traduzindo, quer dizer que se você não possui as chaves das criptomoedas, elas não são suas. Por exemplo, quando deixamos nossos bitcoins em uma corretora, quem possui as chaves desses bitcoins é a corretora. E se ela decide suspender saques, como a Celsius fez, não há nada que você possa fazer. Isso não acontece se você possui os seus bitcoins armazenados em uma wallet particular, uma carteira sua. Nesse caso, você possui as chaves da sua carteira e os seus bitcoins. Você pode movimentar eles a qualquer momento e ninguém tem acesso a eles. Ninguém pode movimentar ou bloquear o acesso sem a sua chave, sem a sua senha. Isso reforça a importância de armazenar os criptoativos com segurança. Mas apesar desse cenário completamente adverso, é importante destacar que os fundamentos do Bitcoin permanecem os mesmos. Nada mudou na sua estrutura ou no seu funcionamento. Ele permanece igual ao que era em 2009, quando foi minerado o primeiro bloco. E como ele permanece o mesmo, esse pode ser um excelente momento de compra. Eu venho falando isso há algum tempo, conforme ele vem caindo. Não mudei minha opinião e nem a minha postura. Continuo comprando aos poucos, acredito ser mais prudente do que aportar todo o valor de uma vez, porque como vimos, pode sempre cair mais. E esse bear market, esse mercado em queda, pode permanecer por bastante tempo ainda. Então essa é a postura que eu venho adotando. Comprei mais um pouco essa semana, depois dessas quedas expressivas, e na próxima semana, se cair ainda mais, vou comprar novamente mais um pouco. Então vamos analisar alguns indicadores que reforçam que o preço do Bitcoin está barato. O primeiro deles é o Fear and Greed Index, o índice que mede o medo e a ganância das pessoas em relação ao Bitcoin. E o que podemos observar nesse momento é um patamar de medo extremo. Em um índice que vai de 0 a 100, sendo 0 para medo extremo e 100 para ganância extrema, hoje estamos em 8. Historicamente, quando alcançamos esses patamares de medo extremo do mercado, tem sido momentos excelentes para comprar mais, porque o medo faz as pessoas venderem desesperadamente as suas moedas, derrubando os preços. E assim dando oportunidade para quem quer comprar mais, pagar mais barato. Se formos comparar com o patamar de 2021, quando o Bitcoin atingiu as máximas históricas, esse índice alcançou o patamar de 95, ou seja, a ganância extrema. É nesses momentos que devemos nos preocupar, porque depois disso, o Bitcoin veio despencando em queda livre. Outro indicador interessante a ser analisado é o múltiplo de Mayer. Esse indicador pega o preço atual do Bitcoin e divide pela média móvel dos últimos 200 dias. E quando esse indicador está abaixo de 1, significa que o preço atual do Bitcoin é inferior ao preço médio dos últimos 200 dias. Ou seja, de modo geral, quem comprou está no prejuízo. E normalmente investidores conscientes não vendem no prejuízo. Hoje esse múltiplo está na casa de 0,7, abaixo de 1. E historicamente isso também representou bons momentos de compra. Além disso, podemos observar que o hash rate, que mede o nível de mineração do Bitcoin, está batendo máximas históricas, ou seja, os mineradores continuam minerando e validando operações cada vez mais. Isso mostra que as pessoas que estão de fato trabalhando para manter a rede continuam confiantes no projeto e estão vendo essas quedas como oportunidades de acumular mais bitcoins e vender suas moedas no futuro, quando a cotação voltar a subir. Esses são alguns pontos que achei interessante destacar nesse momento turbulento. E novamente eu reforço, se os fundamentos que fizeram você comprar determinado ativo permanecem os mesmos, somente o preço de tela mudou, não veja essas quedas como algo ruim, mas sim oportunidades de aumentar a sua posição, de diminuir o seu preço médio e obter grandes rentabilidades no futuro quando a cotação voltar a subir. É claro que não existe garantia de que isso vai acontecer com o Bitcoin, mas observando o passado e as tendências futuras, eu diria que as chances são grandes.
Deve demorar um pouco, alguns longos meses, mas na minha opinião, quando voltar a subir vai ser um foguete. E eu sei que eu quero estar bem posicionado para isso. Espero que tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o like se esse vídeo te ajudou de alguma forma. E mais importante, se ainda não for inscrito, se inscreve no canal clicando aqui embaixo. Meu nome é Cassiano Dalmas, um grande abraço e até a próxima.